Bom, nossa primeira aula de C, aula de reforço de C, eu separei um escopo aí para ser trabalhado, que é sobre a ideia do deve ser, né, a estrutura do Seance, variáveis, operações matemáticas, saída de dados e entrada de dados. Basicamente nessa sequência é o que eu quero trabalhar hoje. Demorar mais ou menos em torno de uns 40, 45 minutos de aula aí que nós vamos ter nesse cenário. Primeiro escopo que nós vamos estar vendo nesse cenário é o desenvolvimento da IDE, né, do deve ser. O deve ser, na verdade, você pode estar baixando ele diretamente da internet. Vou abrir um link aqui para vocês verem. Bem simples, você coloca deve ser, vai abrir um link do SearchForge, que na verdade é um site de softwares abertos, e você vai baixar esse linkzinho aqui para poder fazer o download. E vai fazer a instalação next, finish, terminou, vai estar funcionando. Quando você terminar ele vai abrir uma tela parecida com essa aqui, né? Na minha ferramenta eu tenho a possibilidade de várias opções aqui dentro, né? Parametrizar, editor, compilador, ele já vem tudo preparado. Basicamente o que eu preciso entender é como que eu vou criar um novo projeto e como eu vou estar desenvolvendo ele. Então a IDE se baseia em arquivos ou projetos. No caso, nosso cenário, como nós não estamos trabalhando em um projeto específico muito grande, nós vamos trabalhar sempre com arquivo. Então você vem aqui, arquivo novo, arquivo fonte, ou Ctrl N, tecla de atalho. Também tem a possibilidade de criar um projeto que seria um pacote inteiro com vários arquivos fontes. No caso, um arquivo único. Vai aparecer aqui sem título. Sempre quando você salvar o documento, você tem que salvar ele .c, que vai ser search file. Por quê? Se você salvar .cpp, ele vai estar compilado, ele vai estar achando que o arquivo é um C++. Mas nós queremos trabalhar com C ANSI, então ele tem que ser .c. Vou digitar aqui como exemplo. Exemplo 01. E vou criar uma pasta aqui do nosso de fundamentos aqui. Deixar esse exemplo 01 aí para nós estar desenvolvendo. Vou fechar o outro projeto que eu não preciso, então só fica essa aba aqui. Essa é a nossa IDE para poder desenvolver arquivos em C. Ainda no nosso escopo de aula, nós temos a questão dos estrutura do C. Como que é a estrutura do C, né? Como que eu desenvolvo um algoritmo com Seance? Então vamos lá pensar na estrutura. Na verdade, primeiramente, o primeiro cenário que você vai ter é a questão das bibliotecas a ser incluídas, né? Por padrão, você vai incluir duas, né? A biblioteca, você vai usar o comando include para poder incluir a biblioteca. stdio.h, que chama standard IO, ou padrão de entrada e saída, que é a biblioteca padrão utilizada. E outra biblioteca seria a include stdlib. Né? Tanto a stand.io como a stand.lib vai te promover que os arquivos, se você compilar dentro do Linux ou no Windows, vai funcionar de forma correta. Então, primeiramente, chama as bibliotecas. Para fazer comentário de linha ou comentário de texto, você usa barra, duas barras para comentar a linha. Então, eu vou deixar aqui já um comentário sobre essa linha, que são a primeira parte é incluir as bibliotecas, né? Inclusão das bibliotecas para o programa. Com o passar do tempo, vocês vão usar mais bibliotecas, tipo a biblioteca match, a biblioteca time, a biblioteca standbool, então vai aparecer várias, string, você vai utilizando aí na demanda de possível. Mas basicamente são essas duas inicialmente que vão estar trabalhando. Depois, nós temos um espaço em branco antes da função principal. A função principal é que faz a chamada dela. Se não tiver a função principal, int main, que se chama a função principal, que eu vou escrever dessa forma, entre ela
que são esse espaço na linha 4, eu posso declarar algumas coisas. Eu posso declarar os protótipos de funções, nós vamos ver mais adiante. Eu posso declarar dados estruturados, que nós vamos ver mais adiante. Nós podemos declarar variáveis globais, nós vamos ver ainda hoje isso. E posso criar funções também aqui dentro, nessa parte entre o include e o main. O main sempre vai ter que ter, essa é a função principal. Se ela não tiver essa função principal, você não consegue executar o teu algoritmo, né? Quando você fizer a chamada lá, através da compilação, ele vai aparecer para você a chamada da função main para que ele possa executar o programa. Então, se não tiver a função main, não acaba acontecendo. No caso desse padrão que eu estou utilizando, que eu considero como correto, tá? Ela vai trabalhar sempre assim. Return 0. Então, na verdade, eu tenho... Isso aqui é uma função, então trabalha no mesmo princípio de uma função. Então, o primeiro campo que eu tenho são as saídas de dados. E o segundo campo que está entre parênteses chama entrada de dados. Como eu coloquei void aqui, eu estou dizendo que é vazio. Eu poderia até ter suprido essa informação, mas é sempre legal botar as informações para que deixe visível o que vai estar sendo trabalhado. Aqui você também poderia ter colocado uma variável, um ponteiro, mais informações que aí você vai pegar de parâmetro ao compilar. Então eu poderia passar o meu comando, o meu exemplo, e um parâmetro para entrada. Então na verdade eu poderia ter uma entrada de quantos parâmetros eu estou usando e quais informações que eu estou utilizando dentro dele. Mas não vem ao caso, vamos ver isso um pouquinho mais adiante. O return que eu tenho aqui, return 0, que eu estou usando a minha estrutura de retorno, ele está relacionado se o meu programa vai executar com sucesso ou não. Tá? Vai executar com sucesso ou não. Se a pessoa executar o algoritmo com sucesso, o retorno do meu programa vai ser 0. Se ele não executar com sucesso, o meu retorno do programa vai ser um número qualquer, que vai ser um estouro da área de memória, e esse estouro, basicamente, vai identificar que o programa não executou. Mas nesse cenário não é para nós, desenvolvedor, ver isso. É para que um outro programa que execute ele consiga entender se o programa executou com sucesso ou não. Por isso que tem essa estrutura inicial do meu programa. Bom, essa seria a estrutura básica para que eu pudesse fazer um programa funcionar em C ANSI. Aqui, na verdade, deixa eu colocar só um texto. Função principal, tá? Que nós vamos estar desenvolvendo aí. Então essa seria a estrutura. Bom, estou vendo que já aumentou o número de pessoas dentro de sala. Nós temos hoje, já estamos 6 pessoas, legal. Vamos adiante, dentro do nosso escopo. A próxima situação se chama variáveis, né? Então nosso escopo aqui, nós vamos ver a questão das variáveis. Então essas variáveis que eu vou estar utilizando, elas fazem parte do meu contexto. Eu posso ter dois tipos de variáveis, eu posso expandir isso aqui para uma área dizendo que eu posso ter uma variável global e eu posso ter uma variável local. Eu posso ter esses dois tipos de variável. Qual é a diferença entre variável global para variável local? Isso é uma questão bem específica. No nosso momento agora, não faz muito sentido ser global ou local, porque nossos programas não estão trabalhando com funções. Então, nós estamos trabalhando com programa simples. Digamos, uma variável, eu tenho vários tipos de variáveis que podem ser utilizadas. Eu posso ter variáveis que chamam variáveis primitivas ou variáveis compostas, né? As variáveis primitivas é que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento. Nós temos algumas representações de variáveis para inteiro, para real, para byte, para char, para nulo, que é o void, e mais um monte de outros tipos de cenários aí que vão estar aparecendo, que vai variar pelo tamanho dela. Eu deixei para vocês disponível lá no Teams um guia de referência, tá? Que é um guia de referência que tem essas informações também dessas variáveis. Eu sempre gosto de pegar a própria internet para fazer uma consulta.
tem um site que é o C++. Na verdade, variables ou tipo de variáveis. Então, o que eu posso ter dentro desse cenário? Na verdade, aqui nós temos um link onde posso encontrar os tipos de variáveis. Tá? Esse site que é o C++ é um site bem legal, ele tem bastante informações. Eu uso como guia de referência, na verdade, é um dos melhores livros online aí sobre C que vocês podem encontrar. Então, dentro desse cenário que eu estou mostrando aqui para vocês, eu tenho tipos para caractere. Na verdade, o que nós vamos utilizar se chama char, mas eu posso ter um char com 16 bits, eu posso ter um char com 32 bits. Né? Seria um tipo diferente de char, mas o nosso importante desse cenário seria o char. Também posso ter os inteiros, né? Tipos inteiros. E dentro desse inteiro eu posso ter um pequeno inteiro, 16 bits. Eu posso ter um inteiro, na verdade sem sinal. Eu posso ter um grande inteiro e eu posso ter um grande inteiro. Basicamente chama int, que são as variáveis do inteiro. Tá? Também posso ter pontos flutuantes. Né? Então, na verdade, aqui eu estou dizendo com um sinal, que é o positivo e o negativo. Também posso ter sem sinal, que é um sign, que na verdade ele só vai para positivo, o número. Posso trabalhar com essa situação e vai ter alguns tipos de operantes na frente. Sign para dizer que ele é somente positivo, um sign para dizer que ele somente sign é com os dois sentidos e um sign é somente com um sentido. E outro tipo de dado que eu vou ter vai ser o dado ponto flutuante, que na verdade é o nosso real, que eu tenho float ou double ou long double, que seria maior variável que eu vou ter declarado em variável primitiva para trabalhar em C. E aqui ele também diz a questão de booleano, mas o booleano ele não faz parte do C ANSI, ele só faz parte do C++. Para que possa utilizar a variável bool, eu preciso ter uma biblioteca chamada standbool, senão eu não consigo. E o último tipo de dado que eu vou ter vai ser o void, que nós estamos vendo nesse cenário. Então, basicamente, os nossos dados primitivos que nós vamos estar trabalhando são três: char, int, float e void. E agora, para que eu possa usar um tamanho maior, chamado double. Então, esses seriam os nossos tipos de dados. E aí, na verdade, ele fala de uma casa com 16 bits, qual é o tamanho que eu tenho, com 64 bits, qual é o tamanho que eu tenho cada tipo de variável. Então vamos lá, dentro do nosso algoritmo, né? E vamos entender isso. Então, quais são esses tipos de variáveis, né? Vamos colocar aqui um comentário de texto para deixar essa questão dessas variáveis. Então, a primeira variável que eu tenho que chama inteiro. O inteiro é representado por 1, 2, 3, menos 1, menos 3, 0. Vão ser variáveis que pertencem ao inteiro, né? Que eu posso declarar ela como um inteiro dentro desse processo. Esse inteiro, quando eu quiser declarar ele dentro do CANSI, eu vou usar a palavra int, que vai representar um inteiro. Quando eu quiser um real, que é um número com fração, tipo 1.5, 5.7, 1, 6, 0, menos 1.4, eu vou chamar isso aqui de float. Só que o float eu tenho duas derivações. Eu posso ter números reais menores, que seria o float, e eu também posso ter as variáveis chamado double, que seria o dobro do tamanho, ou long double, que seria o dobro do tamanho do longo, que seria os nossos tipos de variáveis. Outro tipo de variável que vai aparecer se chama caractere. Esse caractere vai estar todo o alfabeto. A, B, C, asterístico, 1,
0, que são nossas letras. São 256 caracteres possíveis que eu vou ter. Desses 256 caracteres, eu vou chamar sempre de char. Tá? Se eu quiser trabalhar com uma string que aparece, que é uma observação, então eu vou colocar um asterisco aqui na frente, que não tem, que chama string, um texto, eu vou usar um que chama um vetor. Tá? Para que eu possa ter string, eu preciso usar um vetor. E na verdade, eu uso um char baseado em vetor, eu consigo fazer um string. Então, vou só um asterisco aqui, que isso aqui não aparece. Preciso usar um vetor e não tem isso em Seance. Outro tipo de dado que eu vou ter, que faz parte do Seance que nós vamos estar vendo, é o void, né? Que é um valor nulo, vazio. Opa. Só um minutinho. Angélica entrou? Acho que não, professor. Eu acho que ainda não, professor. Ela mandou uma mensagem aqui. Espera só um pouquinho. Ele está caindo. Bom, só para poder avisar algumas coisas, eu não consigo responder o WhatsApp para vocês, tem um monte de mensagem aqui. Nem consegui responder para todo mundo. Esse aqui não conta a presença, tá? Isso aqui, na verdade, é extracurricular. Tá? Voltando, nós temos void, que é vazio, que vai aparecer referente a isso. E o que nós vamos estar utilizando necessariamente são esses tipos de dados que eu tenho aqui. Esses três. Mas eu tenho outros tipos de dados que eu posso utilizar, que não está naquele escopo, que se chama o byte. Tá? Que ele é um char. Byte, ele pode se considerar como um char. Posso declarar ele, mas na verdade ele vai definir em binário. Até não vou pôr isso aqui, que na verdade eu acho que vai confundir vocês nesse momento. Então esses são essas variáveis. Int, float, double, char e void. Tá? Deixa eu colocar o contrário aqui, só para vocês entenderem. Void, que é o nosso vazio. Não é o zero, né? Ele é conhecido como barra zero. Você pode representar como vazio dentro das formas. Tá? Ou como null. Também é considerado como vazio. E ele vai representar o nosso void. E o nosso string, que é o nosso texto, que é uma palavra, digamos, Manfred, casa, eu vou usar uma string, que é uma string, o nome dela, e essa string, deixa eu colocar mais uma aqui, bola, aí fechou na mesma sequência, que é uma string que eu vou usar como um vetor deixar, só para deixar registrado esses tipos de dados que nós temos. Então, nós temos o texto, o real, o caractere, desculpa, o inteiro, o real, o caractere, o texto e o vazio. Tá? São os tipos de variáveis que eu vou estar utilizando dentro do cenário. E dentro dela, cada um vai ter a sua característica. Como que eu faço uma declaração dessas variáveis, né, no meu sistema? Como que eu faço a declaração dessas variáveis no meu sistema? Que é só para deixar registrado, depois eu compartilho esse documento com vocês. Então, eu tenho duas formas de trabalhar com elas. Se eu colocar essas variáveis entre a função principal e as bibliotecas, elas vão ser chamadas variáveis locais. Então aqui, se eu der um texto aqui, só introdutório, eu vou colocar, chama variáveis globais, desculpa. Por que eu não passei para vocês ainda o que é uma variável global, o que é uma variável local? Porque nós não vimos função, tá? Mas eu estou colocando a revisão só para deixar tudo mais claro possível. Então, se eu declarar aqui dentro
int número, que é a forma que eu declarar esse número, essa variável pertence a todas as funções que meu algoritmo vai ter. Dentro da função principal, ou dentro de qualquer função, eu vou chamar essas variáveis, chama variáveis locais, aonde eu posso declarar um outro número. Digamos número 2. Eu posso declarar um número, posso declarar um float, um 3, posso declarar um double, número 4, posso declarar um char letra, posso declarar um char palavra, que vai ser uma string, e aí seria dessa forma que eu tenho. Eu não consigo declarar uma variável void, não faz sentido eu ter uma variável void. É só que na questão das expressões mesmo. Ô, professor, Pode falar. quando eu for declarar uma string, digamos assim, que é o char ali, o vetor significa ali o 50? Isso mesmo, vetor é que eu tenho 50 caracteres, né, 150 chars dentro desse tamanho. Ah, e se for mais de 50, daí dá ruim. Não Não, posso passa? ter quantos eu quiser, posso colocar 200 se eu quiser. Ah, entendi. Beleza. Não importa, é o tamanho que eu vou estar definindo. Entenderam esse processo de variáveis locais e globais? Porque nós já estamos trabalhando, já fizemos uma avaliação sobre isso. Eu acho que esse assunto é um assunto mais fácil no processo. Tá bem tranquilo até agora, professor. Beleza. Dando continuidade ainda no whiteboard, nós temos as operações matemáticas, né? Essas operações matemáticas, basicamente nós temos 4, que seria a nossa soma, a nossa subtração, a nossa multiplicação e a nossa divisão. Mas, em programação, nós também temos o chamado módulo, que é o porcento. Então, aqui eu tenho soma, subtração, multiplicação, divisão e módulo. A soma, basicamente, eu posso somar variáveis, assim, eu quero somar dois números, ter duas variáveis, eu posso diminuir uma variável com outra, de operações matemáticas. O módulo, ele tem uma restrição, tá? Ele só funciona para inteiro. Então, não posso fazer multiplicação de outro tipo de dado se não for inteiro, que é o resto da divisão. O módulo é o nosso resto da divisão. Então, vamos ver isso lá no nosso algoritmo, tá? Ainda nesse algoritmo de exemplo, aonde que eu posso ter, nessas variáveis locais, somar dados. Digamos que eu queira pôr um dado, número, então eu tenho a inserção de dados. Como que eu faço isso? Com igual, ele pertence à inserção de dados. Então um número, que é a variável que eu declarei global, ela vai receber o número 5. E eu vou dizer o seguinte, o número 2, que é um inteiro também, ele vai receber um número mais 2. Então eu estou dizendo que esse número que recebeu 5, que ele vai receber para cá nesse sentido, e vai ser somado e guardado nessa variável, e a variável que eu tenho, o número 2, vai se fazer parte do meu cenário. Tem algumas características interessantes. Eu consigo fazer operações matemáticas com char, eu consigo fazer operações matemáticas com float. Na verdade você consegue, você não consegue fazer com vetor, porque ainda teria que trabalhar na coordenada dele. Mas eu posso dizer o seguinte, ó, a seguinte situação. Eu tenho um char, digamos, minha letra ali, que vai receber o valor A. Se eu dizer que letra vai receber ela mesma mais 1, qual letra que teria em letra? Qual é o próximo da sequência?
o B. Então, na verdade, letra eu posso somar também em cima dela. Posso somar duas letras. Digamos, se eu somar a letra A com a letra A, na verdade vai dar dois números inteiros. Vai dar uma letra nada a ver que nós vamos querer. Então, vocês têm que tomar um pouco de cuidado, porque ele vai lá na tabela ASCII que ela vai de 0 a 254, que são os bytes que tem. E na verdade, acho que é de 96. Deixa eu ver aqui na tabela ASCII. Pessoal, desculpa, mas eu não vou conseguir responder no WhatsApp aí, o pessoal esteja perguntando, tá? Então, ó, tem a tabela ASCII que ela vai. No caso aqui, essa tabela ASCII só está até 1027, né? Então, do 0 até o 1027. E as nossas letras, elas estão do 65 ao 90 e do 97 ao 122. Se eu digitar A mais B, ele vai dar um número muito grande. Ele vai dar A que vale 97 mais 98, que vai dar 180 e pouco, que na verdade é um valor que não tem dentro dele, vai dar um estouro. Então eu não consigo fazer esse tipo de operação. A mais B ou A mais A, eu não consigo, mas eu consigo somar um número dela que ela vai incrementar a próxima letra. Se eu posso estar trabalhando. Então essa é a estrutura de operações de variáveis que eu posso estar trabalhando nesse cenário. Outra situação que vocês têm que tomar um pouco de cuidado, da seguinte forma. Digamos, eu tenho um número, que é o número 3, vai receber um valor float, 5.3. Se eu pegar esse número e jogar no meu variável número, que eu tenho aqui dentro, que é o número 3, o que vai acontecer? Dentro desse cenário, desse número, ele vai só receber o 5. Por quê? Ele vai desprezar essa parte fracionária. Tá? Outra situação. Digamos, se eu tenho uma operação matemática, que eu vou receber lá em double, que é o número 4. Que vai acontecer o seguinte. 1, que é o inteiro, dividido por 2. Né? Ponto e vírgula. Quando eu divido 1 por 2... esses dois números são inteiros, correto? Então, a divisão dele seria, teoricamente, 0 e 5, né? Que seria o meu valor. Como eles são inteiro, ele vai guardar na variável float o inteiro. E aí eu preciso fazer um cast. Porque se eu estou calculando dois inteiros, o meu resultado tende a ser inteiro. Então eu forço ele a ser float. Ou, digamos, no caso ali, double. Que eu estou trabalhando, que o 4 é double. Então isso aqui se chama cast. Ele pode ser tanto de inteiro para real, inteiro para float, int para float, float para int, ou double para int, ou float para int, e assim sucessivamente, char para int, eu posso usar para qualquer tipo de variável quando eu queira forçar que ele fique daquela situação. Tá, pessoal? Então, isso seriam as nossas variáveis. Outro processo que nós temos aqui dentro é a nossa saída de dados. Né? A saída de dados, nós vamos usar uma função do C, tá? Que se chama printf. No C, eu posso ter vários tipos de funções de saída de dados. Se eu ir lá na biblioteca, lá vamos pegar aqui std.io. Vamos pegar stand.io. O que eu posso estar usando com funções de saída, né? Então eu tenho as funções printf, que eu conheci para vocês. Eu também tenho uma função chamada fprintf. Tá? Esse f na frente é porque ele vai gravar em arquivo. Tá? Também tem a possibilidade de usar um getC
ou um getS, né? Também posso usar um put C ou um put S. Tá? Então eu posso trabalhar com essa situação de entrada. Sempre quando eu tiver um F na frente, ele sempre é stream, ele vai gravar em arquivo. Então tem algumas situações que eu posso estar utilizando. Isso aqui é só da biblioteca Stnd.io que nós estamos utilizando nesse cenário. Eu tenho o put, que ele vai fazer uma gravação de uma string, ó, put S, ou put, que não apareceu aqui dentro. Por que não apareceu aqui dentro? Ele está, acho que na stdlib. stdlib. Tá, na stdlib ele tem conversões, né, de string para double, que é o atoy, que na verdade nós estamos vendo, o rand para gerar números randômicos. Deixa eu ver se tem alguma coisa de entrada. Não lembro disso. Não. Mas tinha o put, né? Put S. Put. O put ele faz parte do C++. Ele tá, não vai fazer parte do nosso cenário. Aí eu tenho o CIN, que também faz parte do C++, que está dentro da Stnd.io, std, mas é std stream, io stream, que eu vou utilizar essa biblioteca para fazer. Então, na verdade, existem várias formas diferentes de usar a entrada de dados. No nosso caso, nós vamos estar usando a biblioteca, basicamente, da Stnd.io, que são duas para poder imprimir em tela. Então, na std.io.h, nós temos o print, para imprimir em tela, que na verdade ele vai imprimir o formato em saída de tela, né? std.out, que é a saída, que é a única forma que eu tenho nesse momento para fazer esse cenário. Tá? E aí eu tenho outros tipos de print para usar outros tipos de cenários, como gravar em arquivo, gravar em outro tipo de cenário, que não é o caso nosso. Então, para que eu possa desenvolver essa atividade, nós vamos usar esse comando printf. O printf, na documentação, tá? Posso clicar nele para abrir, ele mostra alguns tipos de formato, como necessariamente vai estar trabalhando, como que você vai estar desenvolvendo. Basicamente, você tem que entender o seguinte. Digamos que eu queira, na minha saída de dados, imprimir uma variável, digamos essa variável aí, número, que gerou uma confusão para nós, se ela deu certo ou não deu certo aí no meu processo. Então, digamos que eu quero imprimir ela em tela, e ela é um double. Então, quando eu faço uma impressão em tela, eu uso o printf, abro parênteses, aqui dentro, que eu vou colocar entre colchetes, é o meu texto formatado. Vírgula, aqui seria as variáveis, caso eu tenha. Esse aqui só para registrar aí um comentário, como seria a estrutura. Então, texto formatado e variáveis. Digamos que eu queira imprimir esse número 4, para ver esse resultado, se ele vai dividir ou não o meu processo, que por enquanto tudo que nós estamos fazendo não imprime nada em tela, eu não consigo ver em tela o que está acontecendo. Então, digamos que eu vou pegar esse printf e vou imprimir o double. Só que para que eu possa imprimir um double, lá na documentação se chama LF, que é um long double. Então, para que eu possa imprimir o processo, deixa eu ver onde está, formato. Para um long int, se eu for colocar um long char, é um LF na frente, é um double, para que eu possa imprimir ele, né, dentro do meu cenário. Long double. Ou L maiúsculo, só para que eu possa imprimir o long double, e o LF para imprimir um double. Deixa eu ver se tem outro cenário aqui dentro. Porcento a formatação. Deixa eu só ver se aparece aqui dentro certinho. Especificações, as precisões. Porcento I, porcento decimal, sem sinal, com sinal, porcento X hexadecimal, porcento X inteiro uppercase, hexadecimal, float,
decimal, uppercase float também, notação científica, G usa expressão F, hexadecimal, A, char, string, ponteiro de não impressão, porcento da formatação, e aí na verdade o L na frente que eu vou estar utilizando aqui quando eu quero imprimir meu cenário, ou digamos um long int, né, um LL para fazer um long int. Para que eu possa fazer um double, eu uso o L na frente. Então lá dentro desse cenário eu vou fazer o seguinte, LF, porcento LF, ele vai imprimir o meu valor, que é o meu double, número 4. Quando eu executar esse algoritmo, que eu estou meu texto formatado e minha variável que eu estou colocando, ele tem que imprimir para mim em tela 0.5. Tá vendo? Primeiro 0.5 em tela. Se eu tirar aquele cast que eu desenvolvi antes, ele vai imprimir em tela 0. Entenderam o processo? Tá, então, o que seria o cast que está acontecendo aqui dentro? No caso aqui é double, né? Double. Então, texto formatado, informação. Esse texto formatado não é só a variável. Eu posso dizer que número 4 é igual a esse valor, né? Porque esse número 4 que eu estou colocando é double. Se eu quisesse imprimir uma variável que é o número 3, que é float, eu bastava colocar f. Se eu quero imprimir uma letra, basta eu colocar C e colocar a variável letra. Vou colocar um barra N aqui, o barra N vai fazer pular a linha, né? Também a documentação. Se eu quero colocar um inteiro, que vai ser o meu número 2, eu coloco %i ou %d, que é o critério de vocês. Eu gosto sempre de usar mais próximo da nomenclatura que eu estou utilizando para não ter problema de errar depois, mas poderia ser decimal. Então esses são os nossos números, as nossas variáveis, que não necessariamente nós imprimimos na tela. Então, e como eu não coloquei nenhum texto nessa palavra aqui, eu vou definir na minha entrada de dados, eu tenho duas formas de fazer esse texto. Eu posso escrever na entrada ou usar uma função de entrada chamada getS. Como eu não vi entrada de dados, digitação, eu vou deixar sem espaço e vou colocar um texto dentro dela, aspas, chaves, aspas duplas, vou colocar aqui palavra. Até para nós poder usar ela aqui embaixo. Então, se eu quero imprimir a palavra, que lá eu chamei de palavra a variável. Palavra é igual a %s, que ela vem de string. E aqui, na verdade, eu posso colocar a minha palavra. Lembrando que eu não preciso colocar entre colchetes, ele vai pegar a referência de memória. Então, na verdade, ele é um vetor dentro do cenário e só funciona para %s. Então, esses são o meu cenário. Quando eu imprimir todas essas minhas variáveis, ele vai imprimir lá. Ó. Então, o double, o float, a letra, o inteiro e a palavra. Então, tenho essas opções que eu posso utilizar para saída de dados. Tranquilo, né, pessoal? No próximo cenário que nós temos a entrada de dados. Né? O nosso processo de entrada de dados, ele pode ser composto por dois comandos, tá? Basicamente. O scanf, que está lá na stand.io, lá se você olhar na biblioteca da stand.io, né? Ele tem lá o scanf. Leitura de formato de data SDIN, né? Que seria a minha entrada de dados.
Eu também posso usar um outro tipo de forma de entrada de dados, deixa eu ver se aparece aqui, que é o getChar ou get, que vai pegar um caractere só, e também posso usar o getS, que ele vai ler uma string. Também posso ler esse cenário dessa forma. Também existe um outro que chama o writer, que não aparece aqui, que ele vai aparecer lá no C++, tá? Que o pessoal acaba utilizando também como entrada de texto. No nosso caso, nós não vamos estar utilizando referente a isso. Nós vamos estar usando o scanf, o get, na verdade se aparecer um cenário, e o nosso getS. Basicamente nós vamos usar o getS e o scanf para entrada. Qual é a diferença entre um e o outro, basicamente? Está relacionado o tipo de dados que eu vou estar entrando dentro dele. Vamos pensar no scanf. Vou clicar lá na função scanf. E ele vai dizer vários tipos de formas de estar trabalhando com o scanf, até definição de tamanho de entrada numa string. Eu posso dizer isso aqui, ó, que eu nunca mostrei para vocês, que é porcento o tamanho da minha string. Ele vai vir a string inteira dentro do meu processo, que eu vou receber lá um nome com todos os espaços possíveis. Vamos testar referente a isso e brincar um pouco nesse cenário com a função scanf. A outra função que tem de entrada, que nós vamos estar utilizando, é o getS, que na verdade nós definimos que vamos usar somente para texto, ou chamado como string. Ok? Lá dentro do nosso cenário, da nossa estrutura, eu vou pedir agora que a pessoa digite esses dados, para que eu possa alimentar ele e tomar as devidas providências, em vez de imprimir o dado. Deixa eu criar um novo exemplo aqui dentro. Vou salvar como isso aqui, exemplo 2. E vou deixar essas palavras aqui a ser alimentadas através de uma estrutura de entrada de dados, e eu solicito e imprimo os dados digitados. Vou tirar essa brincadeira de impressão. Vou deixar ainda que eu quero imprimir dentro dele, só que eu vou pedir para o usuário agora digitar as letras que eu quero. Primeira situação que eu vou pedir para que seja digitado na sequência, ele está de cabeça para baixo, mas na sequência que eu estou pedindo ali dentro. Então, primeiro sempre uma instrução do que eu quero. Digite número 4. Digite um valor para o número 4. Vou dar 2 pontos, um espaço. Nesse cenário é uma informação e eu vou usar o scanf %i, que aqui é um double, então na verdade eu vou ler ele como float, porque eu não vou conseguir digitar a minha leitura como um long double. Eu não consigo digitar dessa forma, ele não vai ter essa possibilidade de digitar. Se você notar lá no scanf, na documentação, eu não tenho eu tenho também a mesma situação das entradas, que eu posso colocar o L para receber um long double, mas eu acho que isso não funciona direito. Tem essa minha impressão. Tem a opção de inteiro, decimal, octal, hexadecimal, ponto flutuante. Através do interpretador, char, string, ponteiro, número de contador. Vamos lá. Vamos voltar aqui dentro. Eu vou colocar %f, que eu vou receber ele bem tranquilo. E-comercial, vírgula e-comercial. E a minha variável lá chamado número 4. Antes de entrar, eu preciso entender o seguinte. O scanf, ele trabalha assim. Scanf. Eu vou ter um texto formatado de entrada. Tem um texto formatado de entrada.
vírgula, a minha variável com um E comercial na frente, a variável que eu vou utilizar. Ele vai ter essa estrutura aí para que eu possa trabalhar. Então, ó, texto formatado por %f, que é o que eu quero receber, e a minha variável vai ser um número. Eu vou pedir para vocês utilizar um comando, até olhando a documentação, chamado flush. Na documentação flush, ele na verdade ele é utilizado para streaming. E nós usamos flush stand-in como parâmetro. O flush que nós estamos trabalhando, ele vem com o objetivo de limpar o teclado. É uma correção de erro e ela faz parte da biblioteca stand.io. Está dentro da stand.io, dentro desse cenário. Então eu vou utilizar ele aqui dentro, sempre quando tiver um scanf, getS, eu vou estar utilizando ele. Nesse cenário não vai aparecer esse problema, porque eu estou lendo um inteiro, um float ou um byte, não vai acontecer isso. Mas quando eu ler um char ou um texto, ele vai pegar esse caractere dentro desse cenário. Então, flush stdin. Limpei a minha entrada de texto. Agora o próximo texto que eu vou pedir para digitar vai ser na sequência. Vou pedir para digitar o número 3, que ele é um float. Digite valor do número 3. E aqui eu vou também trabalhar da mesma forma, usando o meu scanf %f, vírgula, e comercial, número 3, que é o número que eu estou querendo. E também vou colocar lá o meu comando flush stdin. Legal, eu fiz a minha entrada do meu primeiro scanf, do meu segundo scanf, e agora eu vou fazer também para a letra. Printf, digite o valor, faltou um U aqui, o valor da letra. Agora eu vou trabalhar com scanf %c, que é referente ao caractere puxar, e comercial, letra. Agora eu sou obrigado a colocar o flush stdin, senão ele vai pular o meu processo para a próxima. O próximo texto que eu tenho é um número. Printf, digite o valor do número 2. Scanf, no caso ele é um inteiro, %i. Também é mencionado, e comercial, número 2. Agora que muda toda a minha brincadeira. stdin para fazer o fechamento. Como eu quero receber uma palavra, eu vou pedir que a pessoa digite printf, digite o valor da palavra. getS, palavra. Como ela é um vetor, ela tem que trabalhar dessa forma. Agora eu vou usar o flush stdin para fazer o fechamento. Aqui tem um erro de digitação, que eu fiz o fechamento. Eu posso receber isso aqui dessa forma, ou também poderia ter recebido assim, ó. Scanf, %, o meu tamanho da minha palavra, que é de 50, 50 S. E aí, vírgula, a minha palavra. Você nota que aqui eu não tenho o E comercial. Ele vai ler 50 caracteres no processo. Eu mostrei para vocês não usando com número, que isso aqui acaba gerando confusão no processo. Usando assim. A diferença desse scanf para esse scanf é que, na verdade, ele vai
descartar os espaços em branco. Se eu colocar 50, ele não faz o descarte dos espaços em brancos. Vamos rodar o algoritmo para ver o processo final e entender se deu certo aí o nosso cenário. Faltou um ponto e vírgula aqui dentro. Digite o primeiro número, digamos esse número 4 é um ponto flutuante. O número 3 também é um ponto flutuante. A letra que eu tenho, o KJ, o número é um inteiro e a outra é uma palavra. Teste. Então ele me imprimiu o meu valor do double que não recebi, que eu vou deixar colocar LF, senão não vai receber. Aqui eu recebi o float, recebi a minha letra J, recebi o meu número e recebi o teste. Vou ser obrigado a colocar um LF. Achei que passava. Só deixa eu ter certeza disso para não ter nenhum problema. Vou botar LF para que ela possa... Eu achei que não precisava. Né? Para que eu possa ler um long, um double, que é o dobro de um float. Que é como eu imprimi ele aqui dentro. Né? LF, e eu também leio ele como LF. Então esse seria nosso último cenário, dentro desse escopo que nós vimos hoje, que é a IDE, a estrutura do Seance, variáveis, operações matemáticas, saída de dados e entrada de dados.